Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar essa semana? Uma semana intensa aí pro torcedor corintiano e pro torcedor baiano também, que tiveram seus times eliminados, seu time eliminado e seu time classificado para a fase de grupos da Libertadores. Bom, meus queridos, vamos conversar aí, vamos trocar uma ideia sobre esses jogos do meio de semana. Antes disso, claro, se inscreve no canal, dá essa força, compartilha. Pô, deixa o seu comentário aí, sua opinião também do que você achou dos jogos, é muito importante. Deixa aqui, cara, aproveita esse momento e deixa aqui os comentários nesse vídeo, tá? Eu vejo muita gente chegando ao vivo comigo, querendo conversar, mas deixa aqui no vídeo, porque é importante ter pro canal ter esse engajamento, ter esses comentários. Então vamos lá, vamos conversar então sobre os jogos. Começando pelos jogos da Copa do Brasil, né? O Bragantino conseguiu classificar para a terceira fase, essa que vai ter, né? Todos os clubes que estão classificados para Libertadores inseridos, né? O campeão da Série B, etc. Vão estar aí nesse chaveamento da terceira fase. E aí o Bragantino rendeu emoções, né, novamente. Né? Na última fase já tinha ido para os pênaltis, nessa aqui não foi diferente, também foi para as penalidades contra o São José. Foi um jogo mais difícil, o São José é um time tradicional do Rio Grande do Sul, né, e não à toa conseguiu fazer um jogo mediano para ruim contra o Bragantino, né. Deu dificuldade porque conseguiu criar chance no ataque, mas não foi um time que conseguiu, assim, o tempo todo implicar algum lance. O jogo, muito pelo contrário, foi todo do Massa Bruta, né, o Massa Bruta teve domínio do jogo, até achei que iria conseguir classificar com mais tranquilidade, porque fez 1-0 logo no comecinho do primeiro tempo, né, com o John, e leva o de empate no comecinho do segundo tempo, num lance grotesco da defesa do Massa Bruta. Mas o time, enfim, desperdiçou inúmeras chances, tanto no primeiro tempo, vacilou, como eu falei, nesse gol logo no comecinho da segunda etapa, e depois acabou parando nessa boa retranca do São José, né, do Zeca, no segundo tempo. Né. Ficou no 1-1, foi para os pênaltis, e aí o Bragantino foi melhor. O Cleiton, né, conseguiu defender uma cobrança, na sequência ele converteu chutando muito bem e colocou o Bragantino na próxima fase. É importante o Massa Bruta, né, não só como uma empresa, né, como uma SAF, mas também como um time render, ter esse lucro de dinheiro também entrando, né, para você fazer investimento, para você melhorar a sua caixa, para trazer jogadores, que o Massa Bruta perdeu muitos dos seus bons jogadores ao longo desse começo de ano e do ano passado também, então precisa se reforçar para continuar num time mediano ali, sempre foi um time muito mediano, né? Nunca foi um time que foi postulante a brigar por títulos, a não ser aquela temporada de 23 ou a finalista da Sul-Americana, mas nunca foi um time de chegar nas fases finais ali do Campeonato Paulista, por exemplo. Na quarta-feira aí sim tivemos mais jogos, né? Inclusive começando com uma eliminação de um time da Série A, né? O Vitória caiu para o Náutico no Barradão. Esse também é um jogo muito equilibrado entre si, né? São dois times que costumeiramente estão disputando a Copa do Nordeste, então se conhecem muito, né? Já se enfrentam constantemente todo ano. Na Copa do Brasil, o Náutico acabou classificando na casa do Vitória por 2-0, né? O Náutico começou melhor, começou fazendo logo os 2 gols no primeiro tempo, né, com diferença pouca ali de um gol para o outro, 8 minutinhos. O primeiro foi do Hélio Borges, depois o Marcos Ítalo fez o 2-0 pro Náutico, e aí depois, cara, foi só segurar realmente a pressão do Leão da Barra, que não teve tanta efetividade assim, e terminou com esse 2-0 no placar, né. O Vitória errou tudo que criou no jogo, eu acho que esse é um ponto negativo que fica para a equipe, que errou o que criou, né, e criou bastante até, mas o aproveitamento do seu ataque foi bem abaixo mesmo. É um ponto ali, se ligar um alertinha na cabeça do Vitória. Em Minas Gerais também tivemos bastante emoções e penalidades, né? Quase tivemos umas penalidades infinitas no jogo entre Atlético e Grêmio. O Atlético conseguiu dar muita dificuldade para o Grêmio, isso é verdade também, mas foi um jogo muito maluco, né? O Atlético sai na frente com o David Braga, depois o Bright White e o João Lucas viram a partida pro Grêmio, no gol do João Lucas, inclusive, um frangaço do goleiro do Atlético, e depois o Atlético consegue empatar no comecinho do segundo tempo. O Grêmio volta a se colocar novamente na vantagem no finalzinho já do segundo tempo, mas nos acréscimos da partida, o João Lucas, que fez o gol no frango do goleiro do Atlético, acabou jogando contra o próprio Patrimônio e fez o gol contra, né? Um jogo maluco mesmo, de muitas reviravoltas, de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, vacilos defensivos, e foi para os pênaltis. Aí o Grêmio foi indo, até o Gabriel Grando fazer a defesa
e o Grêmio classificar para a próxima fase, né? O Grêmio também é um time que flertou demais com a zebra nos 2 jogos, e agora contra o Atlético foi o mais próximo que a equipe teve de ser eliminada, porque, cara, tava todo mundo no 100% ali. E nas alternadas ali, quem errasse ia ficar de fora, com certeza. Foi o que aconteceu com o Atlético, infelizmente. A equipe fica pelo caminho, o Grêmio avança, vai para a terceira fase e vai encontrar pedreiras aí na fase seguinte da Copa do Brasil. Na Libertadores é que eu vou me estender um pouco mais, tá? Eu vou falar do Corinthians, mas acho que eu vou me estender mais na questão do Bahia para comparar as duas questões. Mas o Corinthians vence em Itaquera o Barcelona de Guayaquil por 2-0, né? Félix Torres e Carille fizeram os 2 gols do Timão nesse jogo de mata-mata. A primeira partida ficou 3-0 para o Barcelona, nessa 2-0 para o Corinthians, ou seja, o Corinthians foi eliminado da segunda fase da Libertadores, né? É um resultado que a gente tem que colocar assim como um vexame, porque foi realmente um vexame, né? O Corinthians, com a estrutura, investimento, qualidade dos jogadores, não pode cair na pré-fase da Libertadores para o Barcelona de Guayaquil ou para qualquer adversário que seja. O Corinthians, com investimento, a torcida, estádio, estrutura, é um time para estar na fase de grupos, né? E aí entra toda a questão de mística, de tradição e etc. Eu não gosto de colocar isso em campo aqui na minha análise, né? Porque eu acho que é muito momento, né? Se o Corinthians tivesse encaixado um pouco mais, poderia ter levado a partida para os pênaltis e aí, quem sabe, o Hugo Souza defenderia algumas cobranças, porque talvez não, mas poderia ter sido classificado e aí você ia falar, a camisa pesou em relação ao Barcelona de Guayaquil? Não sei dizer. Mas, e tá vendo como é pouco, né? A gente se apegar à tradição, a peso de camisa, é muito pouco pra gente acrescentar no nosso debate. Mas enfim, né? O Corinthians tentou muito, criou bastante, foi mais na emoção do que no talento, na criatividade. No segundo tempo, se resumiu a um time que levantava muitas bolas para a área, não era um time que conseguia trabalhar a bola pelo meio de campo. Os seus meias, Depay e Garro, principalmente o Depay, estava muito bem marcado pela defesa do Barcelona, né? E no segundo tempo, por exemplo, com a expulsão do Leonai, volante que inclusive jogou aqui em Ribeirão na camisa do Comercial de Ribeirão Preto, entrou mais 3 zagueiros, né? Então o Barcelona terminou com 5 zagueiros em campo. Acho que todos os zagueiros que ele tinha no plantel ele levou para essa partida, imaginando que teria que segurar o resultado. Mas foi um jogo bom do Corinthians, tá? Acho que foi até uma boa perspectiva do que a gente pode ter nas finais do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras vai ter que jogar muita bola para conseguir ganhar esse Corinthians em Itaquera, ou fazer uma boa vantagem já no primeiro jogo no Allianz Parque, né? Tem essas duas propostas ali, o Palmeiras tá com o título um pouco mais encaminhado. Óbvio que não anula o Palmeiras conseguir vencer em Itaquera, vencer os 2 jogos, ou empatar e vencer o segundo jogo. Isso pode, obviamente, acontecer. Mas para o Palmeiras ter uma vida mais fácil, vai ter que vencer o primeiro jogo e vencer com uma boa vantagem, como foi o Barcelona, por exemplo, contra o Corinthians. São adversários diferentes, o Palmeiras tem muito mais qualidade do que o Barcelona, tem mais peças que o Barcelona, mas também é um clássico, né? E aí, projetando o Corinthians pro derby já de domingo, acho que o time sai até que fortalecido, tá? Porque foi, apesar do vexame, apesar do grande tropeço, foi um jogo bom, um jogo que a torcida do Corinthians, que pelo menos eu acredito que foi no estádio, não saiu tão assim emburrada com o time ou com o pé atrás com o time, porque o time conseguiu apresentar uma reação. Não foi a reação que todo mundo imaginava, mas se você comparar esse jogo com o Corinthians contra o Barcelona, contra o Universitário da Venezuela, o time foi infinitamente melhor nesse jogo contra o Barcelona do que aquele jogo. É óbvio que, né? E aí tem a questão, né? Contra os venezuelanos era um time muito amador, muito inferior ao Barcelona, e o Timão encontrou dificuldades. Contra o Barcelona aqui, nesse jogo da volta, foi o contrário. O Corinthians foi para cima, conseguiu dominar, tomou alguns sustinhos, mas nada muito escandaloso, nada que o Hugo teve que fazer milagre ou que o Corinthians tenha sofrido gols, né? Tanto que terminou zerado. Mas fica esse saldo, né, cara? Você não pode perder a primeira partida de qualquer mata-mata que seja por 3-0, jogar com tanta má vontade e também com tanta displicência como o Corinthians jogou no Equador. Foi abaixo, cai na pré-Libertadores, na segunda fase. É uma queda muito precoce para um time que teve investimento, um time que paga caro os seus salários. Vai assistir de casa, obviamente, esse jogo, os mata-matas aí, né, a fase de grupos. Mas, cara, eu acho que pro corintiano, óbvio que, como eu volto a repetir, né, você cair numa pré-fase de Libertadores é muito pouco, né, é desapontador. Mas você olhando como um todo, cara, é um time que
ano passado estava brigando para não cair, consegue essa vaga milagrosa para Libertadores. Foi até que muito que o Corinthians fez. Eu já falei para vocês a minha opinião. Eu acho que o Corinthians deveria ter focado ano passado numa fase de Copa Sul-Americana. Estaria já focando no Paulistão, né, na decisão do Paulistão. Estaria mais tranquilo, né, não ia ter jogo decisivo para disputar, né, contra o Barcelona. Vai disputar esse jogo agora domingo contra o Palmeiras. Depois vai ter toda a data FIFA para ser disputada. Poderia ter sido de outra forma, mas o Corinthians foi atrás dessa vaga da Libertadores. Se fosse para a Sul-Americana direto, o time já estava descansando para essa final contra o Palmeiras. Agora, teve esse jogo, o time se desgastou, o Garro terminou com 90 minutos, o Depay terminou com 90 minutos, mesma coisa do Alberto. A maioria dos atacantes do Corinthians entraram no jogo, né? Vale ressaltar isso também. Mas enfim, foi um bom jogo do Corinthians, tá? Cai, não vou ser também demagogo e dizer que caiu de pé, tá? Não vou passar pano desse jeito. O Corinthians cai, né, numa fase precoce, é um vexame, mas não é também o fim do mundo. O Corinthians vai disputar a Sul-Americana, tem chance de ser campeão da Sul-Americana, mas, assim, independente do título paulista se vier ou não, acho que tem que ter sim uma troca de técnico aí para essa restante da temporada. Não sou muito favorável a isso, mas nitidamente o Ramon Dias não é esse técnico que o Corinthians precisa, não é o técnico que vai acertar esse Corinthians como precisa. É um técnico imediato, né? Apresenta um trabalho imediato, levanta o ânimo da galera, mas a longo prazo ele vai perdendo esse efeito. E pensando a longo prazo, ao longo do Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, quanto mais cedo tiver essa quebra de contrato, né, e vir um outro nome, mais importante para o Corinthians. Na quarta-feira, o Ceará também, passando agora para outro jogo, o Ceará classificou para a terceira fase da Copa do Brasil depois de empatar no tempo normal contra o Confiança, né, que o Confiança chegou confiante no jogo, fez 2 gols no primeiro tempo, deu um susto no Vozão, mas na etapa final o Ceará foi para cima, conseguiu fazer o empate. 4 jogos de Pedro Raul com a camisa do Vozão, 4 gols. É o mesmo número que ele tem com a camisa do Corinthians, é todo o ano que ele ficou com o Corinthians fazendo 28 jogos, ele teve 4 gols. No Ceará, 4 jogos, 4 gols, e o Galeano empatou a parada no finalzinho do segundo tempo. Nos pênaltis, o Ceará acertou todos e o Confiança errou todos, né? E aí o Ceará consegue essa classificação para a terceira fase, importante também para o time, né? Questão financeira, enfim, vou bater na mesma tecla, importante porque o time também sobe da zona da Série B para a Série A, e num ano que dificilmente vai brigar por outra coisa que não seja o não rebaixamento. Então esse investimento chegando aí conforme vai avançando na Copa do Brasil é muito importante. Na primeira partida do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu por 2-1, mas não convenceu não, tá? O Flamengo começou muito bem no primeiro tempo, fez o gol com o Wesley logo no comecinho, depois foi controlando mais a partida, né, errando algumas chances, mas o Fluminense sempre dando algumas estocadas. Não foi a melhor partida do Fluminense nesse Campeonato Carioca, nesse ano, mas foi um jogo bom, tá? Eu gostei do que o Fluminense apresentou, principalmente no segundo tempo, quando aí foi mesmo para cima, foi por tudo ou nada, conseguiu o empate e por pouco mesmo, não conseguiu o 2-1 e por pouco não conseguiu o empate contra o Flamengo. O Juninho fez o segundo gol do Flamengo e o Keno descontou para o Fluminense. A partida vai aberta, na minha opinião, para o segundo jogo, por conta do que aconteceu nessa partida. Se o Fluminense faz esse 2-1 e não vai tanto assim para cima, não consegue dominar tanto assim o Flamengo, eu dificilmente acreditaria numa reação. Mas eu acho que o Fluminense tem sim talento, tem time para fazer um bom jogo contra o Flamengo no Maracanã, nessa volta, já nesse final de semana. Para fechar, vamos falar de Libertadores de novo. O Bahia venceu o Boston River por 1-0. Jean Lucas fez o gol baiano ali logo no comecinho do segundo tempo. Bom jogo do Bahia, tá? Dominou realmente os uruguaios do começo ao final da partida. O pioneiro brasileiro na Libertadores, foi o primeiro time a jogar a Taça Libertadores, né? E não à toa, 36 anos depois, a Fonte Nova continua sendo um amuleto muito forte do Bahia. O Bahia nunca perdeu na Fonte Nova. Óbvio que isso pode mudar, né? Se o Bahia enfrentar um River Plate ou pegar um time mais cascudo brasileiro, porque pode cair. Vem na fase preliminar, então pode pegar algum brasileiro na fase de grupos. Isso pode acontecer, mas 36 anos, você manter essa coisa, né? Você nunca ter sido derrotado, me arrisco a dizer, cara, que o Bahia tem sim um pouco mais de tradição do que o Corinthians quando você fala de Libertadores. Não só por essa questão de nunca ter perdido na Fonte Nova na Liberta, mas por ter sido pioneiro, cara. Foi o primeiro time brasileiro a pôr os pés numa competição
de Libertadores, né? Eu acho que isso tem que ser valorizado, a gente tem que valorizar sim essas coisas do Nordeste, esses times nordestinos que são pioneiros, que são times de garra, times de muita luta, e eu fico muito feliz de poder contar a história do Bahia para vocês na Libertadores. Tomara que vá longe, tomara que classifique, passe para o mata-mata, porque é um trabalho muito bacana do Rogério Ceni à frente da equipe, é um trabalho muito bacana dos investidores do Grupo City, investindo nessa molecada do Bahia, que merece, que joga muita bola, e é um bom time, cara. Eu acho que vai render alguns frutos interessantes aí pro torcedor baiano ao longo da temporada. Gostei do que vi nesse jogo, gostei do que eu tô vendo do Bahia ao longo da temporada, e promete, viu, torcedor? Se eu fosse você, ficava bem confiante com esse time aí, porque vem coisa boa até o final dessa temporada. Bom, é isso, meus queridos. Tropeço do Corinthians. Infelizmente, o Corinthians fica pelo caminho na Libertadores. Vai disputar a Sul-Americana. Longe de ser o que o torcedor imaginava. Mas talvez seja aquilo, né? A gente sonha com alguma coisa, mas a vida nos dá o que é o melhor para nós. E o melhor para o Corinthians no momento seria realmente disputar uma Sul-Americana. O time teimou, bateu de frente. Foi para a Libertadores, mas logo caiu e vai disputar a Sul-Americana daqui uns meses, né? Daqui a uns dias aí. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por ficar até aqui no vídeo. Se inscreve no canal, dá essa força. Volta a pedir sua força aí nos comentários. Comenta para gerar esse engajamento, mostrar que o vídeo foi bom ou foi ruim. Enfim, deixa aí nos comentários. Fechou? Forte abraço e com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.